Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Realmente é de uma grande alegria rever o pastor Francisco. De uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Isso é coisas de Deus, que prepara todas essas coisas para nós, né? Como ele já falou, meu nome é Beth, somos de Macau, viajamos 18 horas para estar aqui e com muita alegria, né? Às 18 horas que nós vamos pegar o ônibus já, que vocês fiquem orando por nós, né? Já estamos retornando hoje, mas valeu a pena estar aqui. Eu viajaria mais 18 só para sentir essa presença que eu senti neste lugar. Vale a pena nós irmos a qualquer lugar onde a presença de Deus está, onde o Espírito Santo se move. Quando a gente está nesse ambiente, movido pelo Espírito Santo, tudo é transformado e mudado na nossa vida. Amém? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar, né, para a nossa meditação nesta noite, eu vou falar sobre oração. Né? Vamos falar um pouquinho sobre oração. E a palavra é apenas um versículo lá em Tiago. Tiago 5:16, apenas a parte B que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Somente até aí, meus irmãos, podem sentar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós podemos perguntar: quem é o justo? O justo somos nós, que somos justificados por Cristo Jesus. Então, a nossa oração do povo de Deus pode muito em seus efeitos. Louvado seja o Senhor. E quando nós falamos de oração, nós pensamos em muitas coisas quando falamos a palavra oração. Oração é uma conversa com Deus. Oração é um diálogo com Deus. Oração é entrar na sua presença. Oração, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Porque quando eu entro na presença de Deus, eu começo a falar com Ele. Eu começo a mostrar e fazer as minhas petições. Começo a mostrar a Ele toda e qualquer situação que eu estou passando. Mas, ao mesmo tempo que eu falo com Ele, Ele também fala comigo. O Senhor, Ele começa a falar conosco. Ele começa a nos dizer quem nós somos, porque muitas das vezes nem nós sabemos quem somos, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Como foi dito nesta noite, Ele conhece as nossas obras. Então, nesse momento de conexão, onde eu entro na presença de Deus, quando eu fecho a porta do meu quarto e entro nesse lugar secreto, eu abro uma porta de acesso a esse Deus. Eu abro uma porta de acesso a um lugar onde Ele diz que nós vamos conhecer o extraordinário dEle. Quando nós estamos em constante oração com o Senhor, as portas dos céus, elas são abertas e nós começamos a viver pela fé, porque a sua palavra também diz que o justo, ele vive pela fé. Então, nós nos alegramos quando fechamos a porta do nosso quarto. Mas também nos alegramos quando estamos reunidos no mesmo propósito que nós estamos aqui, para louvar, engrandecer o nome desse Deus, onde o Senhor se faz presente e nós sentimos a sua manifestação neste lugar. Amém? E é um momento de alegria quando nós entramos na presença do Senhor. E para completar, eu queria apenas citar alguns exemplos de oração. Porque Tiago também, no capítulo 4, no verso 3, ele diz que nós pedimos e não recebemos. Porque nós pedimos mal, pedimos apenas para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. Mas ele diz, se clamar a Ele
né, em conformidade com a sua palavra, clame a mim, Jeremias 33 diz, e eu te responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não conhece. O Senhor está dizendo, quando você me clama, eu abro uma porta da conexão contigo. Quando você me clama, eu te revelo o meu desejo através da minha palavra. Quando você me clama, eu vou mostrar aquilo que você ainda não sabe que vai acontecer na sua vida. É clamar ao Senhor para que nós conheçamos a nossa identidade. É clamar ao Senhor para que nós saibamos por onde devemos andar. Louvado seja o Senhor, engrandecido para todo sempre. E muitas das vezes nós temos o costume de dizer, a oração da irmã tal é muito poderosa. A oração daquela irmã é cheia de poder. Não há oração poderosa, mas há um Deus poderoso que responde à oração. Um Deus que foi dito também nesta noite que Ele é santo, que Ele é verdadeiro, que Ele é único, que Ele é transparente e que não há variação de mudança desse Deus. É esse Deus que tem todo o poder para responder à oração de um justo. É esse Deus que tem todo o poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Louvado seja o Senhor. E os exemplos que eu quero citar, eu quero começar pela vida de Ana, em 1 Samuel. Não precisa os irmãos abrirem, né? Depois a gente confere em casa. A oração que Ana fez ao Senhor. Todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos que Ana era casada com Eucana e todos os anos ele subia a Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Ana era constantemente, né, confrontada pela sua rival Penina. Apesar de ela já ter o sofrimento dela de não poder gerar, porque nós sabemos que naquela época a mulher quando não gerava, ela se considerava não abençoada por Deus, porque era a única função que a mulher tinha, era ter filhos, era gerar, né, era crescer a família, era dar sucessor para seu marido, mas ela não se sentia abençoada porque ela não gerava e ela clamava ao Senhor. Uma mulher que na sua angústia, na sua dor, uma mulher que o seu coração sangrava, a sua alma era ferida e dilacerada. Essa mulher, ela se prostrava diante do Senhor e vivia em constante oração perante o nosso Deus. Essa mulher que era mal compreendida até mesmo pelo sacerdote, que achou que ela estava bêbada, enquanto aquela mulher era atribulada de alma. Enquanto aquela mulher vivia com a sua vida totalmente cheia de dores e de desânimo para continuar a viver. Mas ela não parou de orar. Todo o sofrimento de Ana não fez Ana parar de orar. Todas as afrontas que Ana recebeu de Penina não fez Ana parar de orar. Toda e qualquer mal entendido que houvesse na vida dela, ela não parou de orar. Porque ela conhecia o Deus que eles subiam para sacrificar. Ela conhecia o poder do Senhor. E o que eu acho mais lindo dessa história é porque Ana, ela diz para Deus, se o Senhor me der um filho, homem, eu entregarei ao Senhor. Ana entregou ao Senhor aquilo que era mais importante para ela. Aquilo que ela mais buscava, que ela mais amava e que ela mais desejava, ela entregou de volta a Deus. E o que nós podemos aprender com isso? O que é que nós estamos entregando ao Senhor? O que é que nós chegamos na presença dEle e diz, Senhor, toma que é teu. Toma, Senhor, porque é para a tua glória, é para a tua honra, é tão somente para que o teu nome seja glorificado e exaltado. E eu acho muito lindo a história de Ana, porque independente de qualquer coisa, ela não desistiu de orar. E quando Deus, Ele responde às nossas orações, sempre há um impacto na nossa vida, um impacto na nossa vizinhança, um impacto na nossa nação. E foi o que aconteceu.
Deus respondeu a Ana. Ana chegou em casa, coabitou com Eucana e ela engravidou. Mas aquele menino que ela pedia ao Senhor, que ela rasgou a sua alma pedindo a Deus, e ela disse que devolveria a Deus, aquele menino, ele se tornou profeta, juiz e sacerdote daquela nação. Um menino que era projetado pelo Senhor. O Senhor apenas deixou Ana ser provada pela sua fé, pela sua insistência de oração, mas já era planos de Deus na vida de Samuel, que ele viesse para ser juiz daquela nação. Então, quando nós pensamos nessa história, o que Deus tem na tua vida, o que Deus pode fazer na sua vida, o que é que eu e você estamos entregando ao Senhor para a glória dEle, para o louvor dEle, para que o seu nome seja exaltado e glorificado entre nós, entre o povo de Deus, entre esta nação. Outro exemplo que eu quero falar nesta noite de oração, a oração de Ana. Foi uma oração de petição. E essa outra oração que eu quero trazer é uma oração intercessória, que é a oração de Neemias. Neemias, quando ele viu seus irmãos voltarem de Jerusalém, ele foi até lá para perguntar como é que estavam os irmãos que ficaram lá. E a resposta que Neemias teve não foi aquilo que ele queria ouvir. A resposta que ele teve é que aquele povo estava sofrendo bastante humilhação naquele lugar, onde os muros estavam caídos e todas as portas estavam queimadas. E o que aconteceu na vida de Neemias naquele momento, que ele recebeu essa notícia? A palavra diz que Neemias passou dias e dias em constante oração, clamando ao Senhor, apresentando a Deus a situação daquele povo. E Neemias, ele se entregou voluntariamente a ir e a fazer e ajudar aquele povo. Então, Neemias nos deixa um grande exemplo, que quando nós perguntamos sobre alguém ou sobre a situação de alguém, que nós possamos estar dispostos a arregaçar as nossas mangas e entrar no serviço do Senhor. E entrar nesta guerra, nesta batalha, porque foi isso que Neemias fez. Ele perguntou, ele chorou perante o Senhor, mas ele também se doou para ser um instrumento e ser levado até onde estava aquele povo, onde construiu aqueles muros, onde trouxe dignidade para aquelas pessoas novamente. Obrigada. Então, é uma oração que nos deixa bastante impressionados, porque como será se nós estamos realmente nos entregando voluntariamente para a obra missionária? Nós estamos realmente nos entregando na direção de Deus, na vontade de Deus, para ser levado por Ele? Porque se eu sei que Suzana está passando por algo, então somente eu só quero saber para chegar para a Carolina e contar, isso não é de Deus. Mas na hora que eu sei o que ela está passando, e eu vou trancar a porta do meu quarto e guerrear pela vida de Suzana, guerrear pela vida de Adriana, aí sim, a gente está nos entregando ao serviço do Senhor. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de orações que um homem, que uma mulher fez. Mas também nesta noite eu quero trazer um exemplo, quando a igreja ela se reúne em oração. Quando uma igreja, ela se dá as mãos um dos outros e diz, vamos entrar nesta guerra. Quando nós chegamos lá em Atos, quando Pedro ele está preso, né, na época de Herodes, que Herodes mandou prendê-lo, a gente vê naquela história de que ele está em uma prisão,
acorrentado com um soldado de um lado, um soldado do outro. Há guarnições na porta, então era de uma tremenda segurança. Daquele lugar ninguém poderia sair. Daquele lugar ninguém poderia fugir. E nós servimos a um Deus que é extraordinário. Nós servimos um Deus que faz coisas sobrenaturais. Nós servimos a um Deus que faz coisas que os nossos olhos não conseguem, muitas vezes, compreender o que o Senhor está fazendo. Mas a igreja, ela orava pela vida de Pedro. Pedro estava preso e a igreja orava. Pedro estava naquele lugar acorrentado, mas a igreja estava orando. Louvado seja o Senhor. Mas a palavra, ela também nos diz que de repente apareceu um clarão naquele lugar e um anjo do Senhor foi enviado ali. O anjo do Senhor chegou, entrou naquela prisão, as cadeias que prendia Pedro caíram e ele levou Pedro para fora. Nós podemos imaginar essa história que o Senhor nos deixa escrito no livro de Atos. Uma história onde uma igreja se reúne em um propósito. Uma igreja, ela se reúne por a vida de alguém. Uma igreja se reúne para louvar e engrandecer o seu nome. Quando nós chegamos no capítulo 16, nós vimos a história de Paulo e Silas, que estavam ali aprisionados. Paulo e Silas estavam naquela prisão, mas eles estavam orando e louvando ao Senhor. Paulo e Silas não estavam murmurando, eles estavam orando e louvando ao Senhor. E a palavra diz que todos que estavam ali estavam ouvindo essa adoração daqueles homens que estavam presos. Se fosse comigo, talvez eu estivesse reclamando e perguntando a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou aprisionado? Por que o Senhor permitiu que eu fosse preso? Mas esses homens nos deixam o exemplo que nós não devemos murmurar, mas devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor em toda e qualquer situação. E naquele momento eles foram libertos daquela prisão. Louvado seja Deus, porque enquanto Paulo e Silas eles oravam, a palavra diz que de repente houve um grande terremoto. Que o terremoto era tão forte que abalou os alicerces daquela cela, daquela prisão. Nós podemos imaginar isso, meus irmãos. Um terremoto tão forte que toda aquela prisão ela foi estremecida por aquele terremoto. Mas o maior milagre não foi somente porque eles foram libertos. É porque ninguém naquele lugar ficou ferido. Um terremoto nas paredes estremecia. Ninguém foi ferido. Poderia ter caído uma pedra sobre alguém. Poderia ter acontecido um acidente. Mas nada disso aconteceu naquele lugar. Apenas foi aberta, a palavra diz, as portas das cadeias foram todas abertas com um grande terremoto que houve ali. E as correntes que os prendiam caíram. Louvado seja o Senhor. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Que o Deus que nós servimos é um Deus que faz o sol parar, a lua parar para dar vitória ao seu povo. É um Deus que ouve oração no fundo do mar e tira de dentro do ventre do peixe se preciso for. Mas o seu nome é glorificado e exaltado. Esse é o Deus que nós engrandecemos nesta noite. Esse é o Deus que nós louvamos nesta noite. Sabe, quando a igreja do Senhor ora, 3 coisas acontecem. Existe intimidade, existe comunhão e relacionamento. É tudo que o Senhor quer. Quando nós olhamos de Gênesis e Apocalipse, tudo que o Senhor quer é ter um relacionamento conosco. Tudo que Ele quer é andar conosco, é nos ensinar, é que nós passamos a viver com Ele em total dependência. Ele quer tão somente chegar e dizer assim: deixa eu colocar
o meu jugo em você e aprende de mim, que eu sou manso e humilde, e vamos caminhar nessas veredas que eu estou preparando para você. E eu vou te levar a lugares que você não conhece, e lugares que você nunca imaginou. O Senhor irá levar você quando você vive em constante oração, quando você fecha a porta do seu quarto e se entrega de todo o coração a esse Deus. Ele disse: me buscardes de todo o coração, me achareis. O Senhor, Ele se deixa ser encontrado quando nós buscamos, quando nós queremos a sua presença. Sabe por quê, amados? Independente da situação que nós esteja enfrentando, porque os dias de hoje não é fácil. Independente de tudo isso, o Senhor diz: eu não rejeito um coração quebrantado e contrito. Sabe o que é, meu querido? Um coração contrito é um coração espedaçado, esmiuçado. Um coração que dá só o pó na presença de Deus. Um coração que diz: Senhor, eu não tenho para onde ir, para onde eu irei. Se só Tu tem palavras de vida eterna. Só o Senhor foi naquela cruz para morrer por nós. Só Ele é digno de toda exaltação. Só Ele é o único que a sua presença, como foi falado aqui pela manhã, ela chega e muda o ambiente. Ela transforma qualquer cenário. A presença de Deus, quando chega na vida de alguém ou em algum lugar, nada fica do mesmo jeito. Amém? E essa presença, ela foi explicada lindamente hoje à noite pelo nosso irmão, que é o verdadeiro, que é o fiel, que é o sim, a testemunha, como ele se relata em todas as cartas de Apocalipse. Esse é o nosso Deus, o que vive, o que reina eternamente. Que nós nessa noite podemos dar um brado de glória a esse Deus, porque tudo que Ele fez, tudo que Ele faz pela sua igreja é com propósito. Tudo que o Senhor colocar no seu coração é com propósito. Tudo que o Senhor for fazer através de você e em você é com propósito. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo está escrito. O salmista, no Salmo 139, ele diz que antes que nós nascêssemos, ele já sabia quantos dias nós estaríamos aqui. Ele já conhece tudo. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. O que eu acho lindo que o Salmo 139 diz que Ele nos viu no ventre da nossa mãe, quando nós estávamos sendo entretecidos. Sabe, e eu fui olhar o que é entretecido. E eu estudando, aí o arquivo dizia assim: entretecido. É como se você estivesse fazendo um bordado. Né? Você está fazendo bordado e você não está entendendo nada, porque tem várias linhas, várias cores, você não vê nada. Mas quando você vira, está um desenho perfeito. E assim o Senhor faz na nossa vida. Né? Ele nos entretece. Então tem várias linhas no nosso corpo, várias células, várias medulas, várias veias. Muitas coisas que se nós olharmos, nós não entendemos. Mas o Senhor nos fez perfeito aos seus olhos. Por isso que Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.